Muito boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que acompanha o canal do Apollo. Nós estamos aqui com mais um vídeo e hoje vamos falar, aí atendendo a pedidos, sobre assimetrias musculares, assimetria tanto de força quanto de volume muscular, o que pode causá-la, o que pode ser feito eventualmente para corrigi-la, tudo isso logo após a nossa pseudo-vinheta. Roda aí. Bem, a primeira coisa que nós devemos saber sobre assimetrias em termos aí de força ou volume muscular, certo? Que eventualmente nós tenhamos aí um lado um pouco diferente do outro, é que isso é absolutamente normal. Leves assimetrias são absolutamente normais e esperadas. O estranho é quando você é exatamente perfeitamente igual dos dois lados. Isso muito raramente vai acontecer. Então nós acabamos por ter aí uma diferença, um pouco de força, um pouco de volume num lado e de outro do corpo, bem como os músculos equivalentes de um lado e de outro também às vezes sequer têm o mesmo formato, exatamente igual. Ou seja, às vezes o seu bíceps do lado esquerdo ele é um pouco mais encavalado, forma mais um morrinho ali, uma bolinha, certo? Lá do lado direito é um pouco mais espalhado, ele ocupa mais o braço, mas não forma tanto pico em termos de altura. Às vezes o seu peitoral de um lado ele é um pouco mais quadrado, do outro um pouco mais redondo, enfim, isso é absolutamente normal, não tem problema nenhum. E essa questão do formato também não tem muito como corrigir, né? Só tem como corrigir a questão da força e do volume. Então é importante ter isso em mente, alguma assimetria é normal, é esperada, tá? Quando é que essa assimetria começa a se tornar um problema? Em termos estéticos, por exemplo, vai ser quando as pessoas começam a reparar nesse problema, inclusive você. É claro que você, como é uma pessoa que provavelmente se olha no espelho, se vê diariamente muito mais do que as outras pessoas, é normal que você perceba as suas próprias assimetrias mais do que as outras pessoas. Então, se começarem a perceber, o pessoal fala, você está com esse lado aqui do seu trapézio mais alto que esse, você está com esse braço muito maior que o outro. Se as pessoas começarem a reparar é porque provavelmente é algo bastante saliente. Enquanto for uma coisa absurdamente sutil, que visualmente quase não se nota, ou é aquela diferença puramente da fita métrica, ou seja, que você só vai identificar que está diferente quando você põe a fita métrica, mede lá a sua circunferência do braço, por exemplo, e vê, esse aqui é um pouco maior que o outro, né? No meu caso, por exemplo, meu braço esquerdo sempre é meio centímetro maior do que o direito, não importa o que eu faça, sempre está próximo disso, mas é absolutamente algo que ninguém repara. E eu mesmo só reparo quando eu meço isso, se eu olhar no espelho, eles parecem os dois lados bastante parecidos. Então isso só começa a se tornar um problema, como eu disse, quando começa a ficar algo realmente evidente, algo muito notável, né? E quando isso acontece, a primeira coisa que a gente vai fazer para corrigir é identificar a causa deste problema. Porque a assimetria, muito geralmente, ela é causada por má postura. Essa má postura ela pode ter diferentes origens. Então, você pode ter uma má postura por uma má formação da sua própria estrutura, ou seja, às vezes uma pessoa tem uma perna um pouco mais curta que a outra, tem algum problema da inclinação do quadril, às vezes a coluna da pessoa tem curva para um lado, curva para o outro. Todos esses tipos de problema que te deixam assimétricos estruturalmente, esses problemas vão se refletir na sua musculatura. Por quê? Se a sua postura, por exemplo, seu ombro é mais caído que o outro, sua perna é mais curta uma que a outra, na hora que você anda, na hora que você faz os exercícios relacionados à perna, a distribuição de pesos, o modo com que cada musculatura vai ser acionado durante o exercício, ou durante o dia a dia mesmo, caminhando, correndo, etc., vai ser diferente. Por ter um acionamento muscular, um estímulo diferente, você vai acabar desenvolvendo também essas musculaturas de uma forma diferente e isso gera alguma assimetria, tá? Nos problemas de formação errada mesmo, às vezes, não é tão comum assim, mas às vezes, se for o caso, é uma questão até de cirurgia, dependendo aí do caso. Não sendo esse caso, pode ser uma simples má postura de adaptação neuromotora, adaptação neuromuscular, ou seja, aquele cara que tem a postura errada de safadeza mesmo, o cara que se mantém numa postura errada porque ele não presta atenção na postura, mas que se ele passar a prestar atenção, que se ele passar a se ajustar, ele consegue restabelecer aquela adaptação muscular dele numa postura padrão. Em último caso, esse desbalanceamento aí pode ser originado por o caso da pessoa, ela até tem uma boa postura, mas na hora especificamente de executar os exercícios, ela mantém uma postura errada. Então, às vezes, por uma adaptação de coordenação motora mesmo, o sujeito, ele na hora de fazer o exercício, ele inclina mais um braço do que o outro, ele faz mais força de um lado de um braço do que o outro, ou na perna, ou enfim, no músculo aí que ele estiver treinando. Essa diferença na hora específica da execução também vai gerar problemas de assimetria no shape lá na forma final do sujeito, porque vai desenvolver a musculatura de uma forma diferente. E daí a importância de uma boa postura, de uma boa técnica de execução dos exercícios, inclusive para evitar esse tipo de problema. Bom, passado tudo isso, desse processo de identificarmos as causas, que é fundamental, porque caso você não corrija esse eventual problema postural, não adianta você tentar corrigir o problema, porque você vai reincidir mais à frente e vai acabar ficando com esse mesmo problema de novo. Então a primeira coisa é resolve a causa da assimetria.
Uma vez resolvido, o que a gente pode fazer para equilibrar os dois lados, seja em questão de força ou em questão de volume muscular, do desenvolvimento de hipertrofia mesmo? O mais indicado, acredito eu nesse caso, é você nivelar por baixo, certo? Porque quando você tem uma postura correta, a simples execução correta do exercício ao longo do tempo vai acabar nivelando os dois lados, o lado mais fraco vai acabar atingindo a mesma proporção do lado mais forte. Agora, para que isso aconteça, é necessário que você tenha o mesmo estímulo para os dois lados, certo? E por isso você vai precisar nivelar sempre por baixo, sempre pelo lado mais fraco. Vamos supor que você tenha um braço aqui, o braço direito, que para vocês eu acho que na tela vai ser o esquerdo, porque tá ao contrário, mas enfim, significativamente maior do que o outro braço, né? Você vai executar os exercícios, se for um problema de força, por exemplo, até o ponto em que você fadigar o seu lado esquerdo. E não importa que o lado direito ainda consiga fazer um pouco a mais. Você não quer chegar no limite do lado mais forte, você quer chegar no limite do lado mais fraco, para evitar que, quando você chegue no limite, o outro lado compense o exercício e perpetue essa simetria. Então o que acontece? Vamos supor que você está fazendo uma barra fixa. Se o seu lado esquerdo é mais fraco que o direito, o que vai acontecer? O seu lado esquerdo vai fraquejar antes, certo? E aí as últimas repetições do exercício vão ser jogadas muito mais para o lado direito, e aí você vai completar o exercício fazendo muito mais força do lado mais forte e vai perpetuar essa simetria, porque você vai ter um estímulo no final do exercício que foi diferente para um lado e para o outro. Então você sempre vai chegar no limite e nivelar isso pelo lado que é mais fraco. Então, seja em termos de volume de treino, na carga que você vai utilizar, você vai fazer o quanto possível, mantendo uma boa postura, certo? Sempre prestando atenção para você fazer um movimento coordenado dos dois lados, né? Para não levantar mais um lado que o outro, para não jogar mais o peso de um lado que o outro, a postura correta para não ficar todo torto lá, distribuindo os pesos de uma forma errada. Então, de uma maneira coordenada, você vai sempre fazer esse exercício aí, para esse agrupamento que você quer corrigir a simetria, até o limite daquele lado mais fraco. E você vai dizer isso, Apolo, mas isso não vai travar um pouco o desenvolvimento do lado mais forte? Na verdade vai, de fato, você não vai ter o aproveitamento ótimo do lado mais forte. Mas nesse momento é uma questão de prioridades, você está priorizando fazer essa parte que ficou para trás, correr atrás. Então esse é realmente o nível em que você está procurando tirar a diferença, fazendo o lado mais fraco atingir aquilo que você pretende. E isso é uma coisa que vai ser corrigida através do tempo, você mantendo lá o seu treino, sua dieta, tudo aquilo que a gente já sabe que é necessário, né, para ter o desenvolvimento de força, de ganhos de hipertrofia muscular, através um mês, 2 meses, depende, claro, do tamanho da simetria, do seu rendimento nos treinamentos, mas às vezes em 1 mês, 2 meses, vamos dizer 3 meses, geralmente você já vai conseguir ter corrigido esse problema. Não vai demorar tanto tempo assim. Algumas pessoas sugerem, às vezes, umas coisas que não dão muito certo. Elas tentam compensar a desproporção de força ou de volume muscular de um lado para o outro, fazendo um treino diferente para os dois lados. Isso não costuma dar certo. Vamos explicar por quê. Vamos supor que você quer ganhar mais força aqui nesse braço. Aí a pessoa fala, como eu quero ganhar mais força, eu vou fazer mais treinos para esse braço. Eu vou pegar mais peso com esse braço e menos com o outro. No fim isso não dá certo porque acaba gerando outras desproporções. Você perde o controle exato da diferença de estímulo que você está dando para um lado e para o outro, é difícil você medir isso, a ponto de saber o que você precisaria fazer para equilibrar uma coisa e outra. E segundo, que você acaba gerando outras desproporções, porque vamos supor que você queira resolver um problema no peito ou no braço aqui, então você começa a pôr mais peso desse lado. Mas ao colocar mais peso desse lado, por exemplo, sei lá, num supino, você vai trabalhar toda a musculatura sinergista também de uma forma diferente. Então de repente você quer equilibrar aqui o peitoral esquerdo com o direito, só que você fez um estímulo diferente que trabalhou o seu deltoide anterior, trabalhou o seu tríceps ali do lado esquerdo também de uma maneira diferente. Então, para corrigir essa imperfeição do peitoral, você acaba criando outra imperfeição no ombro, outra no tríceps e daí por diante, certo? Por isso que o mais indicado é você continuar fazendo o mesmo treinamento para os dois lados, mas mantendo a atenção na postura, na sua coordenação motora, neuromuscular de todo o movimento do exercício, para equilibrar bem os dois lados, e nivelando, durante esse período do treino, nivelando a carga, o volume de treinamento para o lado mais fraco, para o lado menor, até que ele se equipare. Naturalmente, isso provavelmente vai acontecer ao lado mais forte. Na questão de formato do músculo, como eu disse, às vezes um peitoral é diferente do outro, um bíceps é mais encavalado, o outro é mais esparso, mais distribuído, isso não tem o que fazer, o formato de músculo a gente não escolhe, a gente já nasce com ele, tem a ver com o ponto de origem de inserção do músculo e isso fica em cargo aí da natureza, da genética aí sua, não tem muito o que fazer com relação a isso. Então lembrando, a recomendação é essa, boa postura geral, boa postura na execução do exercício, coordenação motora na execução do exercício e ir equilibrando, reequilibrando aos poucos o lado mais fraco com o lado mais forte, fazendo um treino equivalente para os dois lados para não criar novas desproporções.
certo? Então, por enquanto é isso, um beijo enorme a todos vocês e até a próxima.